programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Deputados aprovam projeto do passe livre estudantil. Agora ele segue para a sanção do governador. Termina amanhã em Goiânia a campanha de vacinação contra HPV. Vereador denuncia irregularidades em contratos da prefeitura com empresas de sinalização. E ainda conheça os vilões desencadeadores das alergias. Quarta-feira, 9 de abril de 2014. E o Jornal da Fonte já está no ar. Um carro caiu em uma cratera na Rua 8 com a Rua 4 no centro de Goiânia. Segundo informações de pessoas que trabalham próximo do local, o asfalto começou a ceder no início da manhã. O acidente aconteceu por volta das 2 da tarde e envolveu esse veículo Gol 2012. O carro tinha acabado de cruzar a Rua 4 no centro de Goiânia e seguia pela Rua 8. Quando o inusitado aconteceu. Eu estava procurando uma vaga para estacionamento, então eu estava bem devagar. E tinha uns entulhos com um papelão assim, um asfalto liso. E quando eu passei próximo, o asfalto cedeu e meu carro caiu dentro, né? A roda entrou para dentro do buraco. Então, o carro ficou suspenso, né? A roda traseira ficou suspensa no ar, então prejuízo aí, né? A via foi interditada pela SMT e funcionários da Saneago trabalharam no local do acidente. A roda traseira do automóvel ficou danificada e o dono do veículo não sofreu ferimentos. Populares que passaram pela região ficaram admirados com o ocorrido. Hoje foi aqui, amanhã pode, sei lá, imagina se cai um carro todo, sei lá, se a pessoa machuca, se tem algum acidente mais grave. É um trem estranho, né, porque uma avenida aqui no centro da capital de Goiás, o asfalto cedeu, então alguma coisa está errada. Gilberto abriu uma ocorrência junto à SMT e pretende entrar na justiça contra a prefeitura. Além do prejuízo material, a vítima do acidente conta que após o ocorrido, teme circular de carro pelas ruas de Goiânia. Essa rua aqui eu não passo mais, a gente fica com medo de dirigir em Goiânia, né? Porque com uma surpresa dessa a gente nunca sabe quando que vai ter outra, né? Tem que dirigir com muita atenção e torcer para que não haja esse estrago, porque é muito perigoso, né? E o assunto agora no Jornal da Fonte é sustentabilidade. Uma cidade sustentável é projetada considerando os impactos socioambientais. O modelo e a dinâmica de desenvolvimento respeitam e cuidam dos recursos naturais e das gerações futuras. Vamos conversar agora com o geógrafo e analista ambiental Paulo Marques. Boa noite, Paulo. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, tudo bem? Boa noite para vocês. Pois é, Paulo, quais são as características que fazem de uma cidade sustentável? Primeiro, são as políticas públicas. As políticas públicas hoje elas determinam essa sustentabilidade. A partir de um plano diretor, você consegue definir essas diretrizes para uma cidade sustentável. De urbanização, você vai definir zoneamento das cidades e isso você vai contribuir para uma sustentabilidade da cidade. Também a interação das atividades humanas juntamente com as atividades do meio físico, chamado espaço geográfico. Você entender um pouco dos solos, você entendeu dos recursos hídricos e principalmente do fator climático da cidade, são um dos fatores que você vai prevenir para que uma cidade torne-se sustentável. Na sua opinião, você considera Goiânia como uma cidade sustentável? Na atualidade não, mas para um futuro próximo é uma cidade que está caminhando para essa sustentabilidade. Goiânia é considerada uma das cidades mais arborizadas do Brasil, mas só isso não faz da cidade ou de qualquer outra cidade sendo como sustentável. A mobilidade urbana, por exemplo, entra nessa questão de sustentabilidade? Sim. Quando falamos de políticas públicas, aí você trabalhar saúde, educação, segurança pública, o transporte também, vai afetar também na qualidade de vida do cidadão. E principalmente, Goiânia não é considerada uma cidade sustentável porque, em virtude da expansão urbana, que foi muito grande nas décadas de 40, década de 50, teve uma migração, um boom do processo de urbanização Goiânia e principalmente o resto do território nacional. E com isso fez gerar algumas degradações e a cidade está tentando recuperar. E o adensamento populacional evita que Goiânia torne-se uma cidade sustentável.
está caminhando. Para um futuro próximo, vai tornar-se uma cidade sustentável. E é possível realizar essa sustentabilidade dentro de casa, o cidadão começar a fazer esse papel? Sim. Através da própria coleta seletiva do lixo, o Goiânia já tem alguns bairros que funciona essa coleta seletiva do lixo. Essa seria uma das ações. Olha para vocês verem, em 2007, 2005, o aterro sanitário de Goiânia, dos 100%, 30% do lixo que chega dentro do aterro sanitário são os utensílios e descartáveis, são resíduos que poderiam ir para uma reciclagem. O problema são, novamente, as políticas públicas. Você tem que ter uma política pública de estados. Entra governo, sai governo, aquela política tem que permanecer. Mas o grande problema hoje da sustentabilidade são as políticas de governo. Entra um governo, ele planeja, mas quando entra o próximo já não dá continuidade. E a questão ambiental, o resultado dela é a longo prazo e não a curto prazo. E, infelizmente, a política ela pensa no curto prazo. Paulo, a gente vê uma crescência na urbanização das cidades, não só no Brasil. Estudos apontam que mais de 50% das pessoas no mundo moram em cidades e, em sua maioria, em grandes cidades. Só na América Latina e Caribe, 80% das pessoas moram em cidades. Com toda essa mobilização das pessoas indo para a cidade, fica mais complicado torná-las uma cidade sustentável? Sim, e ao mesmo tempo não. A cidade ela já passou esse processo de urbanização. Agora as cidades estão adequando, através dos seus planos diretores, para se tornarem uma cidade sustentável. O Brasil, principalmente na década de 40, década de 50, 60, no período de transição ali, o boom da Revolução Industrial fez com que a população invertesse, principalmente o Brasil aqui. Então essas cidades vêm se preparando. Mas a sustentabilidade, mais uma vez, não é somente você pensar que ela vai estar agindo. De que maneira? Nós falamos assim... Se a política pública, ela volta para o cidadão, mas esse cidadão, ele não respeita, um exemplo bem claro é o centro de Goiânia. Você chega no centro de Goiânia, não tem lixeira, mas o cidadão, ele é formado de que maneira? Mais uma vez, aquele aspecto, a população, investir na educação, trabalhar de maneira sustentável isso daí. A educação seria um passo para essa sustentabilidade. Nós conversamos com o Paulo Marques, analista ambiental e geógrafo, falando de um tema muito relevante que é a sustentabilidade, que diz respeito a todos nós. Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa noite para você. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela participação. E o Hospital Geral de Goiânia esteve em festa. Arthur e Heitor, gêmeos siameses que se preparam, melhor dizendo, para a cirurgia de separação, comemoraram mais um ano de vida. A festa que comemorou os 5 anos de Arthur e Heitor foi recheada de docinhos, bolo e, claro, muito amor. Com a família reunida, os meninos sopraram a velhinha e receberam os presentes. O pai conta que chegou de surpresa para o aniversário. Dei um jeito lá onde eu trabalho e, graças a Deus, consegui vir participar desse evento aqui, que é o aniversário de 5 anos dele. Fez uma surpresa pra gente, a gente não sabia, eu esperava que eles iam vir no próximo final de semana ainda, e eles fizeram essa surpresa. Nossa, foi muito bom, né, acordar e recebê-los aqui. Meu marido, minha filha que estava, então a gente agora está totalmente em família, né. O que vocês estão achando da festa de aniversário? Eu tô achando legal. O que você mais gostou até agora? Eu gostei do McQueen. Você, Arthur, o que você mais gostou? Eu gostei do brinquedo que a Renata deu. A família é de uma cidade do interior da Bahia. Desde que as crianças nasceram, vêm a Goiânia com a mãe e ficam hospedadas na casa do interior para o tratamento que antecede a cirurgia de separação. Há 7 meses eles estão vivendo na casa porque vieram para colocar 2 bolsas expansoras da pele e precisaram de acompanhamento. Há 6 dias passaram novamente pelo procedimento cirúrgico. Aqueles expansores que foram introduzidos no ano passado, houve uma complicação. Então eles apresentaram um quadro infeccioso na parte anterior do tórax e na terceira perna. E quando isso acontece, tem que ser retirado, esperar um tempo, né, para debelar aquele quadro infeccioso e posteriormente recolocar. Foi o que foi realizado agora semana anterior.
Os irmãos dividem parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e a bexiga. Dr. Calil aponta que a nova idade dos garotos torna a cirurgia de separação prevista para julho ainda mais complexa. Como é um fígado único e com o crescimento deles, o fígado é um órgão que fica muito espesso, ele é maciço. Isso aí cria muita dificuldade. Existe a colonização também de bactérias que é muito maior do que numa criança menor, né? Então, uma série de fatores, a parte que poderia ser cartilagem, já se transformou em osso. Então, é muito mais complexa e mais de difícil manipulação. Mas a expectativa é que eles possam comemorar o próximo ano unidos apenas por um abraço. Agora estão fazendo 5 anos e eu acredito que esse seja o último aniversário que eles vão passar assim juntinhos. Creio, eu espero isso em Deus, né? E a Organização Mundial de Alergia realiza até o dia 13 de abril a Semana Mundial da Alergia. O evento tem o objetivo de esclarecer à população os sintomas, as causas e os tratamentos para o problema. A reação alérgica grave potencialmente fatal, conhecida como anafilaxia, é o tema da Semana Mundial de Alergia. Estima-se que no Brasil a incidência de anafilaxia varia entre 10 a 20 pessoas para cada 100 mil habitantes. As alergias mais comuns normalmente são causadas por insetos, alimentos, medicamentos e látex. Os sintomas são bem característicos. Ela pode apresentar manifestações rápidas, em minutos a algumas horas, com sintomas cutâneos principalmente. Habitualmente a gente tem envolvimento da pele, com vermelhidão, placas avermelhadas, inchaços. Pode ter inchaço na língua, da garganta, dificuldade para respirar, sintomas respiratórios com tosse, sintomas gastrointestinais com vômitos, dor abdominal importante e até perda de consciência. Geralmente a reação alérgica aparece de forma gradativa até aparecer na forma mais grave. O tratamento contra as complicações da alergia é feito com esse medicamento, a adrenalina autoinjetável. Se a pessoa já sabe que tem uma reação anafilática, ela provavelmente vai ter com ela a medicação para tratar a anafilaxia, que é a adrenalina autoinjetável. Então ela vai ter consigo a medicação para fazer imediatamente diante dos primeiros sintomas. Se ela não tem essa medicação com ela, tem que ir imediatamente, o mais rápido possível, qualquer pronto-socorro mais próximo, para que seja feita a medicação. E veja a seguir, vereador pede que o Ministério Público investigue denúncia de irregularidade em contrato da Prefeitura de Goiânia. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da Fonte. O vereador Djalma Araújo quer que o Ministério Público apure irregularidade em contrato da Prefeitura de Goiânia com empresa de sinalização. Apresentará ao Ministério Público Estadual um pedido para a investigação de contratação da empresa Trana pela Prefeitura de Goiânia. A empresa é responsável pelos equipamentos de sinalização na cidade, principalmente na Avenida Universitária. Aqueles equipamentos que se usa ali nos chamados pardais, 3 milhões e 800 se gastaram e posterior mais 4 milhões e 200. Eu acredito que existe uma fraude explícita nesse processo. Espero que o Ministério Público possa apurar isso com muito rigor. Outra denúncia diz respeito à empresa JBS, responsável pelos brinquedos do Parque Multirama. Lá a manutenção era de 1 milhão, depois passou para 5 milhões e 700. Tudo isso será apresentado no Ministério Público.
O vereador ainda vai pedir ao Ministério Público a suspensão do aumento do valor do bilhete do Parque Multirama, que subiu de R$10 para R$16. O prefeito, quando prometeu construir o Multirama e fez assim a reforma do Multirama, reconstruir o Multirama para ser um espaço público, em especial para os trabalhadores, mães, que possam levar seus filhos com tranquilidade. Ele aumenta de R$10 para R$16, isso é um absurdo. Não existe índice inflacionário que possibilite esse tipo de aumento. Ou seja, ele quer elitizar o Multirama, será? Me parece isso. E agora nós vamos à redação com a participação da repórter Priscila Gonçalves. Boa noite, Priscila. Boa noite, Segismar. Boa noite a todos. Eu venho com a notícia de um assalto que aconteceu no início da tarde de hoje dentro do centro de convenções. Um homem armado invadiu o estacionamento e rendeu os funcionários. Ele roubou cerca de R$ 1.500. A polícia esteve no local, mas os representantes, os responsáveis pelo estacionamento, preferiram não registrar a ocorrência. Eu volto com você no estúdio. Ok, Priscila, muito obrigado pelas informações. E o projeto que trata do passe livre estudantil foi aprovado hoje, em segunda votação, na Assembleia Legislativa de Goiás. Agora segue para a sanção do governador Marconi Perillo. A expectativa é que a lei passe a vigorar ainda no primeiro semestre desse ano. Até agora, 74% do público-alvo já foram vacinados. Cerca de quase 22 mil meninas, com faixa etária entre 11 e 13 anos. Agora o objetivo é correr contra o tempo para atingir a meta, que é de 80%. Claro que nós gostaríamos de vacinar 100% dessas meninas. Então falta aí cerca ainda de 3 a 4 mil meninas para completar os 100%. Em Goiânia, apenas 11 das 432 escolas não participaram da campanha. Segundo Grécia, mesmo que a recusa tenha sido pequena, ainda faltam cerca de 4 mil adolescentes. Público estabelecido pelo Ministério da Saúde devido à cobertura da vacina, que é de cerca de 100%. A gente está orientando que esses colégios conversem com as suas alunas, né? O pessoal dos colégios converse com as suas alunas para encaminharem elas para as salas de vacina, para que elas procurem a vacina na unidade, juntamente com os pais, se elas se sentirem mais seguras. O HPV é uma doença sexualmente transmissível, causada pelo papilomavírus humano. Segundo dados do Ministério da Saúde, 70% das brasileiras já tiveram a doença. E a melhor forma de prevenção ainda é a vacina, que pode ser tomada em qualquer idade. A principal importância é que ela protege contra o câncer de colo de útero. Então, hoje o câncer de colo de útero ele é a principal causa de morte por câncer em mulheres, né? E a vacina ela protege contra essa doença, né? Extremamente grave. A campanha está sendo realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e não foi divulgado se será prorrogada. Nós acabamos de ver a matéria sobre a vacinação contra o HPV. Fica a dica para você, acaba amanhã. E agora sim, nós vamos falar sobre o projeto que trata do passe livre estudantil, que foi aprovado hoje em segunda votação na Assembleia Legislativa de Goiás. Acompanhe a reportagem. Por unanimidade, o passe livre foi aprovado em segunda votação na tarde dessa quarta-feira na Assembleia Legislativa. Com isso, os estudantes que fazem parte da região metropolitana terão direito a 48 passagens mensais. O projeto será encaminhado para que seja sancionado pelo governo do estado. Segundo o deputado Fábio Souza, a aprovação do passe livre é benéfica e não deve enfrentar dificuldades para ser aprovado. Sei que com essa aprovação agora o governo tem os mecanismos necessários para implantar, dentro do que a legislação permite, o mais rápido possível essa extensão do benefício do passe livre estudantil, universitário, escolar, para que a moçada possa ir para a escola, ir para a universidade de uma forma tranquila. A deputada Isaura Lemos chegou a apresentar duas propostas de alteração no projeto de lei, algo que não foi aprovado em votação. Propus que fosse transformado, em vez de programa, um direito, um programa de Estado, um direito do estudante. Mas infelizmente não passou. E também elevando as passagens de número de 48 por mês para 60 viagens por mês, o que daria para os estudantes também a possibilidade de 2 viagens todos os dias do mês. Também essa proposta não passou. Eu penso que foi um descaso para o aperfeiçoamento do projeto que veio do Palácio e poderia ser aperfeiçoado por nós deputados. O projeto do passe livre estudantil foi aprovado por unanimidade.
porém outros projetos não foram votados por falta de quórum. Alguns deputados saíram do plenário e não participaram da votação. Os projetos que não foram aprovados se referem à desoneração do ICMS no preço do óleo diesel das empresas que operam no transporte coletivo e um outro que altera a direção da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, que hoje está a cargo do Estado, e passa a presidência do órgão para os prefeitos que compõem o conselho da CDTC, através de revezamento entre eles. O líder do governo chegou a pedir a palavra, solicitando a volta de alguns deputados que saíram do plenário no momento da votação desses dois projetos, mas os parlamentares não retornaram e a votação acabou sendo suspensa, algo que não agradou boa parte dos parlamentares. 15 minutos nós caímos de 25 deputados para 18. Nós não tivemos quórum para deliberar os assuntos importantes que estavam parados aqui na casa. Isso é prejudicial. Eu acho que eles saíram para realmente pedir voto aí e ir para outros municípios. Eu acho que essa realmente não foi a intenção. Não vou querer aqui culpar os deputados dessa atitude como se eles não quisessem que fosse aprovado. Isso aí com certeza que não. O que eu vejo é que eles realmente não estão vindo nas sessões. Ao longo de muitos anos, a mulher foi vítima de preconceitos quanto ao seu desempenho profissional. Desde a Revolução Industrial, a mulher era sobrecarregada de serviços, sem um mínimo de respeito à dignidade. Com o passar do tempo e com os avanços do comportamento social, o trabalho feminino recebeu maior atenção e proteção da lei. Mas ainda há discriminação no caso da mulher grávida. Para falar sobre essa situação, nós conversamos hoje com a advogada trabalhista Carla Carneiro. Doutora Carla, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Sérgio. Pois é, que tipo de discriminação, ainda nos dias de hoje, a mulher grávida sofre no ambiente de trabalho? Eu não diria que ela sofre a discriminação, até porque se ela sofrer essa discriminação, nós temos uma legislação muito contundente para protegê-la. O que eu reflito especificamente no meu artigo, né, sobre a mulher grávida, é sobre essa possibilidade da existência de tantas leis poder vir prejudicá-la na sua vida, na integridade de sua vida, sobretudo quando grávida ou para o período para o seu feto. Da maneira que a legislação está hoje, com o tempo especificado em lei, né, os meses especificados em lei da licença maternidade, o tempo que a mulher fica trabalhando durante a sua gestação, a senhora acha que pode melhorar alguma coisa ou está da maneira correta? A mulher está com seus direitos devidamente garantidos e esses direitos são corretos, na opinião da senhora? Sim, os direitos são corretos, né? Eles são resultado de uma longa história de conquistas mais do que justas. Eu só acho que a legislação deveria prever, por exemplo, num caso em que você não pode solicitar, o empregador não pode solicitar um atestado de gravidez para exercer uma determinada atividade. Mas vamos dizer que ela foi contratada e no curso do emprego ela se tornou grávida. E aquela atividade vinha de alguma forma a ser arriscada para o feto. Como a lei proíbe a solicitação do atestado de gravidez, é lógico que pode acontecer dela não saber que está grávida e exercer uma atividade de risco. Entendo, portanto, que nesses casos a legislação deveria permitir que, havendo atividade de risco, e sempre que ela for ocorrer, na iminência de ocorrer, fosse permitido essa solicitação. Como não é permitido, e a legislação é muito contundente nesse sentido, eu entendo que o empregador deve invocar os incisos 1 e 2 do artigo 373-A da CLT para não oferecer o trabalho, o emprego às mulheres quando a atividade for comprovadamente de risco. Sob pena de amanhã ele pode vir a ser obrigado a reparar um dano decorrente dessa atividade. Doutora Carla, a partir de que mês da gestação a legislação diz que a mulher tem que sair, né, das suas atividades e entrar na licença? Sim, até 28 dias antes do parto. A senhora acha que esse prazo aí é um prazo correto? É correto. Existem exceções para quando houver um atestado médico, uma solicitação médica de que essa licença se dê antes.
Muito bem, nós conversamos com a advogada trabalhista Carla Carneiro, falando sobre a mulher e a gravidez no trabalho e seus direitos. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Boa noite para a senhora. Boa noite, muito obrigada. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Melhor dessa noite para você e até lá.